assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor, ou ainda veio, aparece na Bíblia, né? Veio ao fulano a palavra do Senhor dizendo. São expressões que denotam revelação de Deus através de algumas pessoas. Pessoas que eram, desde os tempos de Israel, utilizadas por Deus para levar a sua mensagem, os seus alertas ao povo. Esses eram chamados de profetas. Os profetas apareceram desde Moisés. Moisés falou com Deus, Deus falou com Moisés, e muitas vezes Deus mandava Moisés falar ao povo uma determinada mensagem, um determinado assunto, tratar especificamente de alguma coisa, e Moisés era utilizado por Deus para falar com o povo. Da mesma forma, durante todos os reinados, né, todos os reis de Israel e de Judá, Deus mandou profetas, mandou pessoas para falar ao povo e aos reis a respeito daquilo que Deus não estava muito satisfeito, que não estava muito correto, que o povo estava errando ou que o rei estava errando. Os profetas aparecem e apareceram sempre nesse aspecto de mostrar a vontade de Deus, de mostrar que há um erro, que o povo está indo pelo caminho errado e precisa consertar os seus caminhos. Deus fala, e até hoje Ele fala aos nossos corações, às vezes pela Bíblia, às vezes pessoalmente mesmo, através de revelações, ou através de outras pessoas. Fala a respeito de algo que a gente precisa, fala a respeito de algo que nos está agoniando o pensamento, agoniando o coração, e nós precisamos dessa calma e tranquilidade vinda de Deus. Muitas vezes Deus também nos usa para falar às pessoas, falar a um colega, falar a um amigo, falar a um irmão. Às vezes a gente fala alguma coisa, não sabe nem por que está falando. E aquela pessoa, pois é, essa palavra que você falou veio e pesou e falou profundamente ao meu coração. Eu precisava ouvir a respeito disso. Os reis de Israel, eles tiveram muitas experiências extraordinárias de fé, de coragem, e também tiveram muitas, mas muito mais talvez, experiências de desobediência e muitas vezes derrota por não estar cumprindo, por não estar fazendo o que Deus mandava. No meio desta confusão, Deus levantou vários profetas, levantou várias pessoas para ir levar mensagens aos reis e levar mensagens ao povo, falando qual era a vontade de Deus. Como eu citei, o ministério profético mais antigo que aparece na Bíblia é Moisés. Nosso autor coloca aqui Números 11, 25, como uma referência. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. É quando Moisés está dividindo a tarefa com outros anciãos. Mas até aí a gente vê também no Pentateuco várias narrativas de Deus falando ao povo, né, através de Moisés. Um outro profeta que aparece também é Samuel. 1 Samuel 3:20 narra que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Porque sobre o que ele falava, sobre as coisas que ele dizia, o povo conseguiu entender e enxergar a sua autoridade. Só que depois desses dois, Moisés e Samuel, entrou a monarquia. E a monarquia, como a gente viu várias vezes, várias lições atrás, muitas vezes se desviou da vontade de Deus, muitas vezes fez o que não agradava a Deus, muitas vezes andou por caminhos que Deus reprovava,
completamente. E aí apareceu este ofício, este papel, esta personagem, esse ministério profético, de pessoas que vinham e falavam da parte de Deus para o rei ou para o povo a respeito de algo que estava acontecendo. O profeta fala em nome de Deus, é alguém que fala em nome de Deus, que interpreta a vontade de Deus de forma inequivocada. O profeta, ele está no centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus ele sabe muito bem o que Deus está dizendo àquele povo, né? Isaías, Jeremias foram contemporâneos na monarquia de Israel, mas tem outros profetas menores também, e tem outros que nem livro tem. A gente olha na Bíblia, tem os profetas maiores, os profetas menores, e tem aqueles profetas que são citados sem livro, ou às vezes até sem nome, né? Veio um profeta antigo, algo assim, para dizer que houve ali uma profecia, mas que a pessoa do profeta não era necessariamente tão importante assim, ou não era relevante que fosse registrada na palavra de Deus. Em algumas vezes, o profeta também falava sobre acontecimentos futuros, predizia um pouquinho algumas coisas, né? Mas falava de acordo com a vontade de Deus, né? E sempre eram acontecimentos que tinham a ver com a desobediência do povo de Deus. Então, talvez não precisasse adivinhar muito para ver que seguindo no caminho errado ia dar zebra, ia dar problema. Deus iria castigar aquele povo, né? E em tempos sombrios, né? Foi um ministério imprescindível, né? O reino dividido, e guerras e conflitos, a instabilidade no Reino do Norte que a gente viu nas lições anteriores. No meio dessa confusão toda, profetas vieram para falar a vontade de Deus, para trazer mensagens da parte de Deus. E muitas vezes, e na maioria das vezes, profetas se relacionaram com os reis. Às vezes, falavam coisas extremamente desagradáveis. Quando a gente vai ver lá Davi, Salomão, profetas chegam para falar com eles, e quando eles pecam, né, e o profeta chega e fala, eles se arrependem. Mas alguns reis não faziam assim. Alguns reis se agigantavam e mandavam punir o profeta por não falar aquilo que eles queriam ouvir, ou por trazer uma mensagem contra o rei, ou por trazer simplesmente uma mensagem incômoda. Cuidado, né? Cuidado. Profeta, ele traz a mensagem de Deus, a mensagem fiel. O mensageiro não pode interferir na mensagem. A mensagem é aquilo que tem que ser transmitido. Se quem está transmitindo a mensagem altera a mensagem, o final você vai entender o negócio que não foi o que saiu do início, né? A velha brincadeira do telefone sem fio. Bota todo mundo numa roda e fala no ouvido de um alguma coisa, vê o que chega no seu ouvido depois de passar em 10, em 15 pessoas. Muitas vezes a mensagem que chega não tem nada a ver com aquilo que você falou. Este mensageiro não é um bom mensageiro. O mensageiro é aquele que leva a mensagem fiel, e o profeta precisa ser fiel a Deus. Profetas apareceram muito mais no tempo que a gente tinha os sacerdotes que levavam os sacrifícios a Deus, e os profetas traziam a palavra de Deus ao povo. É como se eu tivesse dois canais de comunicação, um para ir, outro só para voltar, né? E não tivesse o canal duplo, canal full, né? O full duplex, como a gente chama, que vai e volta.
ok? Hoje todos nós temos acesso direto ao Pai, então podemos falar diretamente com Ele, Ele pode falar diretamente aos nossos corações. Ah, quer dizer que Deus não fala através das pessoas? Fala através das pessoas, da mensagem, da Bíblia, de livros, enfim. Pode falar de músicas, pode falar de diversas formas, ok? Mas hoje eu não dependo de um profeta para que Deus fale ao meu coração. Não quer dizer que ele não use pessoas. Usa sim, usa muitas pessoas. E muitas vezes nós precisamos ser usados por Deus, aliás, sempre. Nós precisamos ser usados por Deus sempre para falar a vida daqueles que nos cercam. Bom, mas essa é a lição número 8 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá e baixar uma versão em PDF. O tema desta revista são os reis e os profetas de Israel. Foi escrita pelo pastor Alonso Colares. E essa lição de número 8 tem por tema Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, como disse a expressão, o jargão, ou a frase utilizada pelos profetas para dizer que era Deus que estava falando. Veja, muitas vezes hoje, como eu falei, Deus ainda fala através das pessoas. Muitas vezes hoje, nós vemos pessoas tomando posse desta frase, né? O Senhor mandou lhe dizer, assim diz o Senhor mandou dizer para você, mandou eu dizer para você que. Tudo bem, acredito que Deus possa de fato mandar uma pessoa falar a outra, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado como essas pessoas estão usando estas frases que acabam sendo frases de efeito, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque infelizmente, muitas vezes e nos nossos dias, temos visto pessoas querendo utilizar títulos para buscar através deles autoridades. Eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, tá? É muito importante a gente entender o papel daquela pessoa. É um pastor, é o pastor da igreja tal, é um pastor de jovens, um pastor de casais. Isso tudo é muito importante para a gente entender como aquela pessoa foi colocada ali para a obra de Deus, por Deus, para a obra de Deus. Mas cuidado quando a pessoa usa isso como introdução, usa isso para começar a falar, porque ela pode estar tentando utilizar-se disso para buscar uma autoridade. E a gente vai ver que nem todo aquele que fala que diz que fala da parte de Deus, vamos lá, todo mundo que fala da parte de Deus tem autoridade, mas nem todo aquele que diz que fala da parte de Deus tem autoridade ou necessariamente está falando da parte de Deus. Então a gente tem que ter discernimento para entender estas coisas. Primeiro tópico da nossa lição começa com o título Assim diz o Senhor, né? Uma série de profetas apareceram nos tempos da monarquia. O nosso autor aqui citou vários profetas, todos eles nos livros de Reis e Crônicas, profetas que não tiveram o seu livro profético escrito, não tiveram sua seu livro de profecias, como Isaías, Jeremias, como Abacuque, Amós, os profetas menores, enfim, eles não tiveram um livro próprio, não escreveram o seu livro de profecias próprio. Mas a gente vê que ao longo da monarquia, várias e várias pessoas foram utilizadas por Deus para trazer a palavra dele, para trazer uma posição dele ao longo para os reis e para o povo. Vou ver alguns aqui que o nosso autor cita. Aías, em 1 Reis 11:29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, a caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova e estavam sós
os dois no campo. Aías é aquele que vai cortar a capa em 12 partes e dar 10 partes a Jeroboão e dizer para Jeroboão que o reino seria dividido. Então, a gente ouve falar de Aías aí algumas outras vezes e acabou, né? Semaías, 1 Reis 12:22, vê a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, enfim, profeta anônimo de Judá. Olha que coisa interessante. Muitas vezes o profeta não é importante nem saber quem falou, por que falou, mas é importante só a mensagem. 1 Reis 13, de 1 a 2. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem, que homem? Não sei, um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Veja que é um profeta. Totalmente indefinido. Não é importante o nome do profeta. Se ele tinha mestrado, doutorado, pós-doutorado, se ele era, como se diz, doutor no assunto, não era, não importa. Deus usou a pessoa, uma pessoa de Judá, para falar ao rei Jeroboão. Tá? Então, cuidado, não importa que ele cresça ou diminua, tenha isso em mente, tá? Mas que fui eu que falei isso primeiro. Não, foi Deus que falou. Deus usou você para falar, deixa com ele, a mensagem é dele, você é só um mensageiro, ok? Um velho profeta, 1 Reis 13:11, de novo, uma referência indefinida. Morava em Betel um velho profeta. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que Deus fizera naquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-na a seu pai. Azarias, 2 Crônicas 15:1, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Anani, 2 Crônicas 16:7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Jeú, 1 Reis 16:1. Então veio a palavra do Senhor de novo, né? Veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo, Jaziel, 2 Crônicas 20:14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Veja que vários nomes. Eliezer, 2 Crônicas 20:37. Porém Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo, porquanto te alistaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Zacarias, 2 Crônica 24, de 20 a 22. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Porque ele falou uma coisa que foi desagradável, foi apedrejado. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência de Joaida, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Um certo homem de Deus, de novo um profeta indefinido, 2 Crônicas 25:7,
Porém, um certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Um profeta, segundo a Crônicas 25:15. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livram das tuas mãos? Elias e Eliseu. Elias e Eliseu são bem conhecidos, apesar de não terem livros próprios deles, também têm experiências e narrativas maiores, então se tornaram mais conhecidos. Elias em 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Eliseu, 2 Reis 9:1. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote Gileade. Então veja aqui que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 referências de profetas diferentes que aparecem ali na história da monarquia de Israel. Uma lista longa, várias pessoas. É possível que outras pessoas, outros profetas tenham aparecido, tenham atuado em outros momentos, ok? Não é uma lista fechada, são esses que são citados ali, e Deus usa pessoas para transmitir mensagens. Quando eu falo de mensageiro, a imagem que me vem à cabeça é aquela imagem das guerras ou dos conflitos, e que muitas vezes se mandava um mensageiro de uma frente de batalha para outra com a bandeirinha branca na mão, aquela que a gente conhece que não é para matar o camarada, e ele ia lá, levava a mensagem e voltava, né? Inclusive tem uma expressão que fala assim: não mate o mensageiro, ou seja, quando o cara vai te trazer uma mensagem ruim, não mata o cara, né? O cara não tem culpa da mensagem que ele está levando, né? É um consenso de guerra, assim, que a gente não mata o mensageiro quando ele está trazendo para a gente uma mensagem ruim. Mas o fato é que o povo de Deus não ficou sem ouvir, ou sem saber, ou sem receber a mensagem de Deus. Deus mandou mensageiros. Deus falou ao povo durante aquelas monarquias de uma forma clara e precisa. Ninguém ficou enganado. Deus falou o que tinha que falar. Né? Alguns mensageiros desse só aparecem num determinado momento. Ele fala que o momento breve e pontual. Precisou falar, palavra de Deus veio àquele camarada, ele foi lá na presença do rei, falou, um foi apedrejado, outro voltou para casa, enfim, várias coisas aconteceram, mas ele estava pronto, ele estava em prontidão. Servos de Deus, precisamos estar prontos para servir. Se Deus quer falar através de nós, nós precisamos estar prontos. Como eu vou falar como Deus vai falar através da minha vida se eu não estiver pronto, se eu não estiver com a minha vida em ordem, se eu não estiver seguindo a palavra de Deus, se eu não estiver lendo a palavra de Deus, se eu não estiver em oração. Deus não vai nos usar se a gente não estiver realmente em condições de serem usados. Quando você vai viajar com o carro, uma das coisas que você mesmo, não precisa de mecânico não, viu? Você mesmo faz é olhar os pneus, é olhar a lanterna se está acendendo, se a seta, a luz de freio estão funcionando, porque são inspeções externas. Antes de viajar eu preciso ter um pingo de segurança, e se essas coisas não estão funcionando, se essas coisas não estão ok, aquele veículo não está em condições de viajar, e eu não devo viajar com ele porque vai ter um acidente. Deus não usa mensageiros que não estão em
condições. E as mensagens de Deus sempre são mensagens de exortação, advertência, juízo e muitas vezes esperança. Esperança mediante o arrependimento dos pecados. Ok? Então o povo estava mergulhado na escravidão da idolatria, da desobediência, mas Deus não desistiu daquele povo. Deus mandou mensageiros dizer que precisavam se arrepender, precisavam modificar a sua forma de viver. E esses homens, esses mensageiros, eram pessoas que estavam em prontidão, estavam vigilantes, eram homens fiéis, não eram homens diferentes de nós, ok? Eram pessoas humanas como eu e você, só que eles estavam na presença de Deus, em condições de serem usados por Deus. Será que eu estou na presença de Deus? Será que você está na presença de Deus? Será que eu sou um carro com os pneus em boas condições para viajar, com todas as luzes funcionando corretamente, todas as sinalizações funcionando corretamente? Ou será que eu preciso trocar um pneu, tem uma lâmpada queimada e eu preciso rever isso antes de viajar? Precisamos estar prontos. Faça todas as manutenções que precisarem ser feitas, para na hora que você precisar ser utilizado, você está em condições de ser utilizado, né? Essas pessoas, elas eram reconhecidas, né, porque falavam em nome de Deus. Não porque falavam, mas porque depois que elas falavam, Deus confirmava o que elas falaram e a sua autoridade ficava evidenciada, né? Algumas vezes esses usos de Deus, essa manifestação de Deus através das pessoas, são de formas ou momentos inesperados. E conosco também, muitas vezes, acontece de forma inesperada. A gente vai para o trabalho com foco em trabalhar, né? Vai para a faculdade ou para a escola com foco em estudar, né? E está passeando com foco em se distrair. Mas a gente não pode esquecer que somos servos de Deus. Então, eu estou na faculdade e um colega de faculdade pode pedir um apoio, pode pedir para você orar, quer compartilhar algo comigo ou com você, e que tipo de conselho nós temos dado, e que tipo de mensagem nós temos levado. Podemos sim ser usados por Deus, como aqueles profetas no passado, aliás. Temos que estar prontos e pedir a Deus que nos use da melhor maneira possível, no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer, mas temos que estar prontos. E é isso que a gente não pode, nisso a gente não pode falhar. Nosso segundo tópico fala das mensagens a mensagem, não das, mas a mensagem do profeta. Veja, a mensagem do profeta tem um compromisso com a verdade, com a fidelidade a Deus. O teor da mensagem tem que ser correto, tem que ser a palavra de Deus. Mensagens de profetas falsos falavam já no passado sobre triunfalismo, sobre vitórias que Deus não estava dando, vitórias em meio ao pecado, né? Que vai dar tudo certo em meio ao pecado. Em meio ao pecado não vai dar tudo certo. E o profeta precisa ter essa consciência. A sua mensagem tem que ter compromisso com a verdade, não com a minha, ou com a sua, ou com a dele, mas com a verdade de Deus, compromisso com a verdade de Deus. Naquele tempo já existiam profetas que falavam ao rei o que o rei queria ouvir. Alguns profetas viviam na corte do rei, ok? Então você vai ver em alguns textos bíblicos, um profeta que vive ali debaixo, dentro do palácio, debaixo da asa do rei, dentro do palácio real. E esse profeta, muitas vezes, ele ficava
constrangido, vamos dizer assim, a falar a verdade. Já que ele estava comendo a comida do rei, morava no castelo, tinha todo aquele luxo, então ele ficava ali, eu vou falar o que agrada o rei, né? Melhor, deixa lá, né? Não tem problema não. E o pior é que tinha muito problema. Dizer que nada de ruim vai acontecer, ou mensagens, olha, perceba que algumas mensagens hoje são bem semelhantes. Mensagens triunfalistas, mensagens de vitória, olha, eu tenho para você uma palavra de vitória de Deus, que tudo vai dar certo na sua vida, que tudo vai acontecer de forma maravilhosa, que o milagre vai acontecer na sua vida. Pode até acontecer, mas cuidado quando o profeta só fala isso, né? Só traz isso, porque muitas vezes o profeta, ele precisa falar contra o pecado do povo, contra aquilo que o povo está fazendo de errado. E era esse o papel principal dos profetas ali na monarquia, né? Dizer, olha, o povo está errado, o povo está errando. Se o meu povo não se corrigir, eu vou castigar, eu vou trazer justiça, eu vou trazer o juízo de Deus. E isso precisava ser dito. Então veja que profetas já apareciam naquele tempo, dizendo que o povo era vitorioso, que ia conseguir tudo, que estaria na paz, mesmo o povo estando na desobediência e no pecado. É mensagem errada. E eles não poderiam, essa mensagem não ia dar certo, é uma mensagem que não ia funcionar, é uma mensagem que ia aparecer como mensagem falsa. O profeta, para que ele falasse verdadeiramente de Deus, ele precisava estar longe, né? Longe das honras e privilégios do rei. Tudo bem, em alguns, a gente vai ver Davi e Salomão, que são extremamente tementes a Deus. O profeta podia morar no palácio e não tinha grandes problemas, que ele conseguia chegar para o rei e falar: você está errado, você pecou, olha só o que você está fazendo. E Davi reconhecia o seu pecado, né? Se arrependia, por exemplo, e ele e Deus perdoava o seu coração. Mas muitas vezes apareceu ali na história profetas que falavam o que Deus queria que ele falasse, e eles se deram mal. Se deram mal em termos, tá? Vamos lá. E eles sofreram por conta da sua mensagem. Se deram mal, foi uma provocação. Segunda Crônicas 16:10, a gente vai ver a Hanani, né, falando contra o rei Asa. Segunda Crônicas 16, eu vou ler do 7 ao 10. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: portanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus. O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com eles, cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente é aquele que vê, que tem visões, né? Contra o vidente, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa a alguns do povo. Veja que Hanani falou com o rei Asa, o que tinha que falar, né? Tu tá errado, fez tudo errado e Deus não gostou. E qual foi a paga deste trabalho? Foi ir para o cativeiro, foi para o tronco, ficar preso. Quer dizer que ele não deveria falar? Deveria sim. Não poderia, nós não podemos ter medo de falar a mensagem de Deus. Sempre que pudermos usar tato, falar
de forma correta, evitar agredir. Não podemos agredir, temos que falar em amor, né? A gente deve fazer tudo isso. Agora, não podemos aliviar a mensagem. A mensagem é essa. Outro exemplo é Micaías, lá em 2 Crônicas 18, ele se posicionou fortemente contra 400 profetas do rei Acabe, né? Ele foi falar que o Israel era que nem ovelhas que não tinha pastor, ou seja, está sem liderança. Esse povo está acéfalo. Falou isso para o rei, que era a liderança do povo, né? E claro que Acabe mandou prender lá Micaías. Depois, quando Acabe foi morto, aí Micaías passou a ser reconhecido como profeta de Deus. Outro profeta é o Zacarias, filho de Joaida, 2 Crônicas 24, de 20 a 22, eu acho que eu já li esse texto. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joaida, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Olha só, porque ele falou que estava todo mundo errado, o rei mandou apedrejá-lo. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joaida, filho de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: o Senhor o verá e o retribuirá, a vingança é de Deus. Outro profeta, enfim, vários profetas vieram e falaram aos reis aquilo que Deus mandou falar. Só que, por pregar a verdade, por falar exatamente o que Deus queria que eles falassem, falar contra o pecado, falar contra as injustiças, falar contra o que estava errado, eles sofreram, foram apedrejados, presos, né, por pregar uma verdade que não agradava. A gente sabe muito bem. Hoje, inclusive, se você quiser encher uma igreja, é só pregar coisas triunfalistas e agradáveis. Você vai encher a igreja, um montão de gente interessada em prestar culto a esse Deus de vitória, Deus de promessa, Deus que está tudo bem, Deus que vai, como se diz, não vai ter problema na minha vida se eu for e servir a este Deus. Porém, o profeta precisa falar que o povo está errado quando está pecando. Se a gente falar só mensagens triunfalistas, enche a igreja. Se falar a verdade, é capaz de não encher, tá certo? Então, cuidado. Profeta de Deus, fala a verdade. Falso profeta, mensagem triunfalista, sem compromisso com a verdade, compromisso em agradar o seu povo, né? O nosso autor usa uma expressão muito interessante, olha, ele expressa mentiras mascaradas por um fino verniz de verdade. É o que todo mundo está falando, é a nova verdade, é a contextualização, é a coisa normal, é a coisa que hoje a gente precisa entender que é assim mesmo. O profeta, ele traz uma mensagem sim de esperança, de vitória, mas mediante a confissão do pecado, arrependimento e fé, ok? Profetas, precisamos, e falo para você como alguém que precisa falar a palavra de Deus também, precisamos ser fiéis à mensagem de Deus, né? O mundo está perdido e nós não podemos dar vazão, deixar o mundo perdido. Não podemos flexibilizar a mensagem de Deus para agradar as pessoas. Não precisamos agredir, não precisamos destratar, não precisamos tratar com ódio. Aliás, não podemos tratar com ódio, mas não podemos
alterar a mensagem de Deus para agradar as pessoas. A nossa mensagem tem que ser fiel ao que está na Bíblia. E aí tem o terceiro tópico que fala sobre poder e autoridade. E aí o poder estava nos reis. Eles eram a máxima direção do povo. Só que em alguns momentos a gente vê quando o rei ouve o profeta e o profeta está falando algo contra o que o rei vai fazer, as coisas funcionam melhor. Segundo a Crônicas 11, de 1 a 4, vindo pois Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180 mil, muita gente, escolhidos, destos para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Então, Roboão juntou um exército de 180 mil. Porém veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e em Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Porque o homem de Deus foi lá, foi Semaías, e disse a Jeroboão: Senhor, não é para você fazer isso. Deus está falando que não é para você ir lá guerrear, não. Vai de volta. Tá certo? E Jeroboão foi e Jeroboão ou Roboão? Foi e acatou... Roboão, perdão. Roboão foi e acatou a palavra do profeta. Ok? E aí, quem tem autoridade? O rei, que reuniu 180 mil para guerrear, ou o profeta, que falou da parte de Deus? Né? Josafá também ouviu orientações do Senhor por intermédio de Aziel, venceu os Edonitas, isso está lá em 2 Crônicas 20. Obed, a revista fala Obed, a Bíblia que eu li está Oded, a versão, 2 Crônicas 28, de 9 a 15, mas estava ali um profeta do Senhor cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxesse cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, Amasa, filho de Adlai, contra os que voltaram da batalha. Eles disseram: não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e o do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que, por fracos, não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para a Samaria. Então veja aqui que esse profeta é levantado por Deus para falar contra algo que já estava em andamento, e ele é acatado. Né? E o rei Ezequias também tinha um profundo respeito pelo profeta Isaías, está lá registrado nos capítulos 19 e 20 de 2 Reis. Então, os reis de Israel e de Judá eram máximas autoridades no povo. Né? Porém, os profetas, muitas vezes, eles sobressaíram
em critérios de dignidade e respeito, até muitas vezes mais do que o rei, né? E aí a gente vai estudar nas próximas lições sobre Eliseu e Elias, e a autoridade espiritual que eles tinham. Algumas vezes por conta de milagres, algumas vezes ou muitas vezes por trazer uma palavra com credibilidade, né? E a gente precisa saber disso e a gente precisa lembrar disso, né? Primeiramente, a autoridade espiritual é de Deus, para um coração aberto e disposto em obedecer. Deus enviava e comissionava o profeta e, por sua vez, ele precisava ser obediente, né? Veja que o profeta precisa se comprometer com a mensagem. Tem um episódio aqui do Velho Profeta, em 1 Reis 13, vou ler alguns dos primeiros versículos. Olha só que interessante. Eis que por ordem do Senhor veio Judá a Betel, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, e eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que sobre ele está. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar a Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Tem dúvida que esse camarada falou realmente por ordem de Deus? Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor de Deus, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei se encolheu e ficou como dantes. Até aí, maravilhoso. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Então veja que até aí tudo certo, ele está fazendo tudo conforme Deus mandou. Versículo 11, morava em Betel um velho profeta. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contara-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu, homem de Deus, que vieste de Judá? E ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que fostes. Tornou-lhe ele: também sou profeta como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo a casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Olha que coisa triste. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera em Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebeldes à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera,
não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Depois de o profeta, a quem a fizera voltar a haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava tirado do caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Que coisa triste. Porque ele não fez a vontade de Deus, Deus o castigou. Profetas, precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Precisamos cumprir a vontade de Deus. Segundo lugar, né, por mais que vivamos no mundo hostil, a mensagem do Evangelho, né, ela precisa ser respeitada, ser falada de forma fiel. E a gente vai ver muitas vezes um colega de trabalho pedir intercessão, um colega de faculdade, ou pessoas que normalmente são hostis ao Evangelho, pedir que entremos em intercessão por eles. Para pensar e agir, como tem sido o nosso testemunho? Será que o nosso testemunho tem sido um testemunho de fé? Será que a gente tem vivido a palavra que a gente prega ou a gente fala uma coisa e faz outra? Misericórdia! Será que a gente tem flexibilizado a mensagem de Deus para as pessoas? A gente tem ficado incomodado. Não, mas é muito forte falar isso. Posso falar isso não? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Não, vou falar de outro jeito para não agredir, ofender. Coitado, né? Ele não merece, né? Será que a gente tem tido autoridade espiritual em nossos relacionamentos? Será que Deus tem nos usado ao ponto de sermos reconhecidos por nossos colegas, amigos, vizinhos como autoridade espiritual? Que Deus nos use a cada momento como seus profetas. Não precisa usar o título, né? Sou profeta de Deus. Não, né? Não precisa usar esse título. Mas que Deus nos use nossas vidas para proferir. Profeta é aquele que profere a palavra de Deus, né? Para proferir a sua palavra aos corações daqueles que nos cercam. Amém?